Pessoal, algo histórico acaba de acontecer. Um movimento político que pode mudar completamente o equilíbrio internacional. Donald Trump, que nas últimas semanas vinha atacando o Brasil com tarifas abusivas, acaba de dar sinais claros de que está disposto a negociar. E sabem quem está em completo desespero com essa virada? Eduardo Bolsonaro. Sim, o filho de Jair Bolsonaro, que sempre tentou se vender como o elo entre Trump e o Brasil, agora vê seu castelo de cartas desmoronar. Por semanas, Trump manteve uma postura agressiva contra o Brasil. Tarifas altíssimas sobre produtos brasileiros, ameaças contra nossa economia e um discurso nacionalista voltado para agradar sua base política. Só que essa estratégia saiu pela culatra. A economia americana começou a sentir o peso das próprias decisões. O preço da soja disparou, o café sumiu das prateleiras, o açúcar virou artigo de luxo. A indústria alimentícia, agricultores e grandes empresários americanos começaram a pressionar Trump. De repente, o jogo virou. O mesmo Trump que atacava o Brasil agora fala em diálogo. E isso, meus amigos, tem nome e sobrenome: pressão econômica interna. Enquanto Trump gritava nas redes sociais, Lula adota outra postura: silêncio estratégico e diplomacia ativa. O governo brasileiro manteve as portas abertas para a negociação, reforçando que o Brasil está disposto a conversar, mas não a aceitar imposições que ferem nossa soberania. Isso é política de alto nível. Lula mostrou maturidade e habilidade. Soube esperar, soube manter contato por vias diplomáticas e, no momento certo, mostrou-se como o único interlocutor válido. Trump percebeu que, se quer resolver a crise, precisa falar diretamente com Lula. E é aqui que entra a parte mais deliciosa dessa história. Eduardo Bolsonaro, que por anos se vendeu como o embaixador informal do Brasil nos Estados Unidos, agora se vê abandonado. Trump percebeu que Eduardo não passava de um intermediário oportunista, alguém que distorcia informações sobre o Brasil para ganho político próprio. Fontes em Washington confirmam: Trump parou de retuitar Eduardo, não responde mais suas mensagens e não dá espaço para suas análises. O silêncio é ensurdecedor. Eduardo, desesperado, correu para fazer lobby, tentou convencer os republicanos, ofereceu informações exclusivas, prometeu apoio político, mas já é tarde demais. Durante anos, Eduardo alimentou Trump com uma narrativa distorcida. Pintava Lula como um ditador, o Brasil como um caos, nossa democracia como uma farsa. Tudo mentira para manter a influência da família Bolsonaro. Só que a verdade chegou aos ouvidos de Trump por outros canais. Empresários americanos, diplomatas e até republicanos pragmáticos mostraram que o Brasil é uma democracia estável, que Lula é respeitado mundialmente e que nossa economia é essencial para os Estados Unidos. Trump entendeu: para negociar com o Brasil, tem que falar com quem realmente manda, e quem manda é Lula. O maior choque para Eduardo foi perceber que perdeu exatamente o que mais valorizava: sua proximidade com Trump. Queria se lançar como o político capaz de manter relações privilegiadas com Washington. Mas agora, esse plano desmoronou. Eduardo não só perdeu espaço com Trump, como também virou problema em Washington. A situação ficou ainda mais grave quando veio à tona que Eduardo agiu contra os interesses do Brasil. Enquanto o Itamaraty tentava negociar uma saída diplomática, ele espalhava fake news, sabotava negociações e torcia para o conflito continuar. Por quê? Porque o conflito era a única forma de manter sua relevância política. Isso, meus amigos, é traição à pátria. Enquanto Eduardo implodia sua própria carreira, Lula consolidava sua imagem como estadista. Ele mostrou ao mundo que o Brasil tem alternativas: a China, a União Europeia, os BRICS. Trump percebeu que, sem o Brasil, os Estados Unidos saem perdendo. E Lula deixou claro que está aberto ao diálogo, mas em condições de igualdade, defendendo os interesses do povo brasileiro.
Trump, que antes só via Lula como adversário ideológico, agora enxerga um parceiro inevitável. O que resta para Eduardo? A narrativa dele se desfez. Ele não é mais o elo com Trump, não é mais ouvido em Washington. Até mesmo dentro da base bolsonarista, ele começa a ser visto como um peso morto. O que resta é o desespero, fake news, discursos inflamados, tentativas de criar confusão. Mas todos sabem, a influência dele acabou. Eduardo dizia que Lula não tinha condições de dialogar com líderes mundiais. Mas agora, é exatamente Lula quem Trump procura para resolver a crise. A diferença está clara. Lula pensa no Brasil, no povo, na soberania nacional. Eduardo pensa apenas em si mesmo, em sua carreira e em seus interesses eleitorais. E a história deu o veredito. Quem tem legitimidade para falar pelo Brasil é o presidente eleito por 60 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva. Trump recuou. A pressão econômica foi insuportável. E o único caminho para os Estados Unidos é negociar com Lula. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro assiste a sua influência evaporar, transformando-se em mais um político oportunista perdido no próprio jogo. Comentem aí embaixo, compartilhem esse vídeo e mostre para todo mundo. O Brasil tem sim um presidente de verdade que defende nosso país.